Fala pessoal, a gente está aqui em mais um episódio da PMax e hoje eu vou falar com uma pessoa que eu tenho muita consideração, gosto muito pessoalmente, consumo muito conteúdo e eu tô aqui junto com o Gabriel Keiler e meu nome é Wilgner Marcelo, antes de tudo, e hoje eu gostaria de apresentar para vocês esse cara que para mim é uma referência, é um escritor, é um palestrante, é um grande empresário e tem um posicionamento muito forte no digital. Eu tenho certeza que se você for consumir conteúdo desse cara, você vai gostar demais, tá? Lembre-se sempre, antes de eu apresentar esse cara, curte o vídeo, comenta, compartilha e vamos pra cima. Marcos Bulhões, cara, é muito prazer ter você aqui, cara. Se apresente pra gente. Prazer o meu ter o privilégio de desfrutar desse momento de qualidade com vocês. Eu sou alguém que busca fazer a diferença, tanto na minha vida quanto na vida das pessoas que me acompanham, das pessoas que me seguem. Então, dentro desse propósito, é assim que nós escalamos. Então, em primeiro lugar, eu sou um homem abençoado por ter sido escolhido por Deus para fazer essa jornada da vida e agraciado por ter uma belíssima esposa, uma filha maravilhosa. E a parte disso, sou escritor, empresário, palestrante, mentor, e algumas outras coisas que eu faço. Afinal, eu gosto muito de uma pergunta, quando alguém olha para você e fala assim, me fala quem você é sem dizer o que você faz. E aí eu sempre digo que eu sou alguém que quer fazer falta. Então, dentro desse princípio, estou aqui. Espero que esse nosso tempo de qualidade possa fazer falta para você que está assistindo. E aí você se inscreva no canal para não sentir falta, assista de novo e compartilhe para alguém. Show. Marcos, cara, você fala muito bem, se articula muito bem, né? Todos os conteúdos que eu consumo de você são muito relevantes e parece que são quase que cirúrgicos. Você acha que a comunicação, toda essa informação que você traz, é a base daquilo que você prega, é a base do seu profissionalismo, do conteúdo que você prega? É, essa comunicação, todo esse conteúdo, tipo, aquilo que você escreve, é a base de tudo? A comunicação é o segredo para qualquer sucesso em qualquer área. Mas uma boa comunicação fará com que você tenha um sucesso que não seja qualquer. Então, quando você investe o seu tempo na sua comunicação, até porque é uma habilidade, talvez sim, algumas pessoas tenham uma predisposição, mas é uma habilidade que, quando treinada, se torna excelente, você consegue performar em diversas áreas. Uma delas é a área emocional. Quando você gosta de alguém e você consegue expressar que você gosta, você pode ter êxito ou não. Mas quando você começa a se comunicar bem e conseguir expressar suas ideias, os seus sonhos, os seus projetos, principalmente dentro do seu business, no seu negócio, aí você tem uma margem de sucesso ainda maior. Porque quando o assunto é relacionamento, não depende só de você. Mas quando o assunto é negócio, aí sim, é 90% contigo. Então a comunicação ela é fundamental. Você, qual que foi o maior desafio que você teve quando você estava construindo a sua audiência? O maior desafio quando eu comecei a criar o meu conteúdo não foi no início, por incrível que pareça, foi depois. Porque no início eu comecei a criar um conteúdo que era muito mais uma espécie de desabafo, e aí eu escrevia e postava nas redes sociais para tratar uma depressão. Você tinha depressão, cara. Exato, exato. Isso era em que ano? Em 2015. Legal. Então, em 2015, você pensa assim, 2015, você inicia o ano acreditando que vai ser o melhor ano da sua vida. Então, você tem sonhos e metas que vão acontecer ali segundo aquilo que você pensa. Então, você inicia esse ano acreditando que vai dar tudo certo. E aí, no início do ano, o seu irmão ele é preso. E aí, depois, o seu noivado ele chega ao fim. E aí, depois, a sua mãe descobre que ela está com câncer. O que que você faria? Eu acredito que eu ia fazer o que muitas pessoas fazem, que é desistir. Entender que a vida não tem mais significado. E a partir desse momento entregar os pontos e dizer, não tem mais o porquê estar aqui. Mas são nesses momentos de crise, nesses momentos de dores, que você desperta para algo maior. Porque a dor, ela potencializa isso. Segundo o Joseph Campbell, na Jornada do Herói, o herói, quando ele desperta para essa jornada, ele desperta através de uma grande perda, através de uma separação. E essa separação vai imprimir em você que agora você não é alguém que perdeu tudo, mas você precisa enxergar que você é alguém que não tem mais nada a perder. E a partir desse momento, o medo do julgamento, ele vai embora, porque quando você precisou, ninguém estava do seu lado.
Foi com essa mentalidade que você começou. Exatamente. Com a Eu não tenho mais nada mentalidade pra perder. kamikaze. Kamikaze, uma mentalidade kamikaze. É tudo ou nada e é isso. E aí me criticaram, debocharam de mim e depois foram Mas- no lançamento do meu livro. Mas ali no conteúdo que você falava que você produzia, era textos, você postava isso aonde? Era no Facebook, no Instagram, era na rede social? O que você fazia? Como é que você divulgava isso? Comecei escrevendo, e aí o primeiro texto que eu publiquei foi no Facebook, dia 28 de outubro, dia 28 de novembro de 2015. Foi o meu primeiro texto publicado. O nome do título, o título do texto era Ela Morreu. E o Ela Morreu era uma análise simbólica de quando você saca, né, cai a sua ficha de que a pessoa que você ama não existe mais. Você pode ir na casa dela, você pode bater no portão dela, você pode chamar ela pelo nome e ela não existe mais. Ah, não, mas a pessoa que vai te atender tem o mesmo nome, ela mora no mesmo lugar, mas ela não é a mesma pessoa. Então, a partir desse momento, a partir do momento que você aceita isso, você dá origem ou dá abertura para que esse processo do luto, que é a aceitação, se manifeste. Porque você entende que a única forma de voltar com aquela pessoa é voltando no passado. Porque agora no presente, a pessoa que você ama, ela não existe mais. Você ama as memórias que você viveu com ela. Você não ama mais quem ela é. E aí eu sempre fazia uma pergunta, né? Você se apaixonaria hoje pela pessoa que ela é? Ah, sim. Não. Esquece a pessoa que ela foi. Se quem você foi lá atrás conhecesse quem ela se tornou, você se apaixonaria? Acho que não. Então esse é o ponto. Eu postei esse texto e aí eu tive 15 curtidas. Mas foi interessante, porque antigamente tinha 2. Era eu e o meu fake. E aí eu publiquei, aí Era eu no seu pessoal, numa página mesmo. Facebook, pessoal, totalmente pessoal. Isso em 2015, você tá 2015. falando? 2015. Exato. Em Nessa 2016 eu postei um outro texto e nessa margem De um texto pro outro, demorou Isso. aí, então, uns 4, 5 meses? Era em novembro, Isso. pro próximo texto demorou uns 4, 5 meses. E o texto, assim, oficial, de falar, esse é um texto bom, mas eu escrevia todos os dias. E aqui talvez esteja uma... Mas você não sempre postava. Não postava, só que eram frases, pensamentos, não era um entendi. texto realmente. E tal. E aqui é já um dos segredos para você criar conteúdo. Por quê? As pessoas buscam nas redes sociais um método secreto, infalível de dar certo, de viralizar. Fórmula mágica. E aí as pessoas focam em coisas que mais tiram energia e geram confusão do que geram resultado. Então, pô, você quer saber a trend que tá viralizando, você quer saber a música que vai alavancar o seu vídeo, você quer saber o hack do dia. Cara, não pensa nisso. Pensa em desfrutar desse processo. Gosta do conteúdo que você está gravando. Cria o tipo de conteúdo que você gostaria de consumir. Porque a comunidade que você vai construir vai estar alinhada com aquilo que você acredita, com os seus valores, com os seus ideais. E o seu processo de despertar e de desenvolvimento vai estar ligado à galera que está te acompanhando. Então eu foquei nisso. E focando nisso eu consegui performar muito mais e as minhas redes sociais explodiram. E foi nesse momento que você começou a criar sua... Você acabou de falar de comunidade, criar sua comunidade começou lá no Facebook. Exato. E depois disso, primeiro texto, segundo texto, quando que você enxergou que aqui começou a engrenar, o negócio começou a ir pra frente? Cara, foram 3 momentos. O primeiro momento foi quando eu tive consciência. Segundo momento foi quando eu tive responsabilidade. E terceiro momento foi quando eu me enxerguei como empresário. Então aqui são momentos diferentes. Consciência, responsabilidade e aí eu colocaria alta performance. Consciência eu tive quando eu bati 10 mil seguidores. Aí quando eu bati 10 mil seguidores, e foi curioso, porque eu escrevi um texto, postei, aí eu migrei para o Instagram. Porque eu criava o conteúdo no Facebook. E aí, quando foi em 2017, no finalzinho de 2017, eu comecei a usar o Instagram. De maneira não intencional, inclusive. Porque eu tinha um Samsung que era horrível, travava, perdi o tanto de conteúdo que eu perdi ali naquele celular. Eu terminava um texto que era viral, na hora que eu ia postar, travava, perdeu. E a galera falava, posta no Instagram, eu não gostava do Instagram. E por que eu não gostava? Porque não tinha memória para baixar o Instagram no celular. Não tinha o Instagram Lite, como tinha o Exato. Exato. Então, sempre que você fala, eu não gosto de tal plataforma.
existe um bloqueio ali. Tem um motivo ali por trás. Exato, enfrenta o bloqueio. Não gosto de gravar vídeo pro YouTube, grava pro YouTube. Porque gravando pro YouTube você vai conhecer uma versão sua que você ainda não conhece. E você não teme a mediocridade, você teme a excelência. Porque a mediocridade, ela já é algo familiar. A zona de conforto, não performar. Ah, eu tenho medo de fracassar. Não tem, porque você já tá no fracasso. Tá fracassando todo dia. Exato, você teme a excelência, porque se você atingir a excelência, você vai ter que ser outro cara. Você vai ter que ter outros hábitos. Você vai ter que falar de outra forma. Vai falar com outras pessoas. Exato, você vai ter que se organizar. Então você teme exatamente isso. As pessoas não temem o caos, elas temem a glória, porque o caos já faz parte. E aí eu falei assim, então eu vou fazer. Aí baixei ali o Instagram, apaguei um monte de aplicativo, apaguei um monte de foto. Aí baixei o Instagram e eu usava o Instagram porque o Instagram ele dava um efeito na foto. Então eu postava o texto, pegava o efeito da foto, ó, ficava meio amarelado e postava no Facebook. Só que acabava indo pro Instagram. Eu nem sabia como mexia no Instagram. Aí um dia eu peguei lá o Instagram e tinha 4 mil seguidores. Eu falei, nossa, tá aumentando. Aí eu comecei a postar ali mais, dar mais atenção, aprender como é que eu usava. E assim, galera, 2017 não tinha Reels, Não tinha nada, nada. era mato. Ainda não tinha story, né? Não, Não tinha tinha não. story, era só Ainda foto. não. Tinha Snapchat. Era foto. Ainda O não tinha. Snapchat Snapchat. existia, o Story ainda não. É. Porque eu lembro no dia que lançou o Story que eu comecei a usar o Story. Ah, No dia que legal. lançou. Aí eu falei assim, pô, vou experimentar e eu comecei a usar. E aí, um dia eu fui sair com meu sobrinho, escrevi um texto, postei. Quando eu voltei, tinha batido 10 mil seguidores. Caramba. Então, a escala de seguidores, né, das minhas redes sociais não foram tão demoradas, não. Eu viralizei assim bem rápido. E numa época que Numa época... ninguém. Não tinha É, um Reels, né? Naquela como época você era falou. favorável também, né? Porque hoje em dia acho que tá muito, se eu posso dizer assim, muito mais conteúdo visualmente atrativo. Então, tipo, vídeo. Hoje em dia eu já vejo que se você vai fazer a produção tipo, de um lançamento, qualquer coisa do tipo no digital hoje, se você não estiver falando de vídeo, cara, você já tá por fora, né? Antigamente acho que você fazia muito movimento, muita coisa só com imagem. Né? Hoje em dia, Hoje em dia já tem que pensar em muito mais coisas pra você produzir. Sofisticou, né? E aí mas aí Ficou, você também vai se atualizando. Então, esse momento foi o momento que eu tomei consciência. O Mas- momento que eu tomei responsabilidade foi o momento que eu comecei a receber o feedback daquilo que eu fazia. E aí eu lembro que uma vez eu escrevi uma frase que dizia assim: perca o amor da sua vida, mas não perca a sua vida por um amor. E essa frase viralizou, foi para a Ana Maria Braga, mano. Aí você imagina, Caramba. aí você imagina. Eu morava na favela, sempre fui pobre. Isso eu queria te perguntar. Antes da gente só continuar nessa história, falar sobre um pouquinho rapidinho da onde você saiu, né? Porque você falou que, pô, foi naquele ano que aconteceu todos esses fatos na sua vida. Você tinha um celularzinho ali, Samsung. capenga. Era qual Samsung? Cara, era um Galaxy. E era um Galaxy assim que não era muito bom, não, cara. É porque tinha um Galaxy que era Era o que melhor. tinha, era o Só que que o tinha. meu não era bom, não. Mas antes, um pouquinho antes disso, um pouquinho da sua história, você pode contar um pouco pra gente? Claro, claro. Eu nasci em uma periferia, que ela fala periferia, como dá uma favela, mano. Favela É isso. chamada Jardim Ângela, só que na Zona Leste, porque tem uma na Zona Sul. Jardim Ângela na Zona Leste. E desde cedo, as nossas aspirações não eram aspirações grandiosas. Era você conseguir terminar o ensino fundamental, isto é, a 8ª série, e a partir desse momento conseguir ali um emprego que pelo menos registrasse você. Não era passar num concurso, não era entrar numa multinacional, nada, era isso. E se você não Era modo conseguisse. sobrevivência, E né? esse era o foco, assim, da vida. Era a ambição da galera que morava ali. Era o máximo que eles conseguiam enxergar. Exato, E era o exato. ápice aquilo. Exato. Era o ápice. Fora disso, era o crime. Era o crime. E o crime era o crime. Então, inclusive até hoje, pra galera que esse corte vai chegar e o cara mora na favela e o cara tá pensando em entrar no mundo do crime, cara, repensa. Repensa. Porque o maior crime é você desperdiçar seu futuro. Talvez você não tenha, talvez você não veja, né? Igual a letra dos Racionais, né? É uma luz meio ofuscada, mas vai em direção à luz, né? Não se dobre às trevas. E aí, quando eu tinha 11 anos, a gente, pô, passava necessidade, dificuldade pra caramba. E aí o meu pai morreu, cara. Meu pai adoeceu, 8 meses, ele faleceu. E aí ficou eu, meu irmão mais novo e a minha mãe, né, morando ali no barraco.
E, cara, foi muito difícil. Eu morava num lugar que atrás da minha casa passava o esgoto. Não sei se vocês já viram, quando na favela, né, que tem o esgoto que passa ali, e as casas são quase caindo no esgoto. Minha casa era assim. E tanto que a nossa diversão era quando chovia, o rio subia, a gente ficava olhando. Até o dia que o rio começou a levar as casas. A gente ficou em pânico, né? Porque, pô, imagina, levar tragédia. Então, essas foram as nossas ambições. Todavia, no fundo do meu coração, algo dizia pra mim: você não nasceu pra viver aqui. É louco isso, né? E sempre tava lá esse seu Sempre, coração. sempre. E aí eu chamo isso, eu denomino isso de um chamado. Porque é algo que não foi implantado por outra pessoa. É algo que nasce com você. Essa insatisfação, essa curiosidade, essa ambição que você tem e muitos não conseguem denominar o porquê. Então isso sempre teve no meu coração. E no início eu queria ser jogador de futebol, aí quando eu me frustrei com isso, eu pensei em ser outra coisa, até que criando conteúdo eu entendi que eu poderia sim, de fato, usar o meu talento para mudar a minha realidade, e não só a minha realidade, mas a realidade das pessoas que me acompanhavam. E aí, graças a Deus, deu muito certo. Você sempre começou com texto, né? No caso, né? Você começou por texto. Mas você já tinha uma habilidade de comunicação mesmo? E eu acredito que eu só escrevia bem porque eu me comunicava bem, Ah, entendi. certo? Porque eu comecei a me comunicar ali em Mas você acha que deve ser 2009. uma regra? Não, não necessariamente. Existem grandes escritores que não se comunicam tão bem, né? Não são grandes comunicadores. E talvez é mais fácil para quem se comunique bem escrever bem do que quem escrever bem se comunicar bem. Porque às vezes o cara escreve muito bem, só que ele é muito tímido. E muitos grandes escritores foram assim. Isso não é demérito. Mas caso esse cara usasse ali um investimento para se comunicar um pouco melhor, pô, ele ia fazer assim, um estrago muito grande. Então eu comecei a me comunicar, eu era tímido, assim, tímido de Tímido, passar cara. mal, né? Assim, Ansiedade, tímido de ficar, desespero. exato, eu era tímido, ansioso, eu tinha uma espécie de fobia social. Então, quando eu precisava falar na frente de alguém, podiam ser 3 pessoas. E eu precisava falar, eu travava. E eu começava a me tremer, a pressão caía. Uma vez eu precisei, eu ia falar em público, e o público era o quê? Era a minha sala. E eu passei mal que meu nariz sangrou, do nível de estresse que eu fiquei. Caraca. Exato. E aí tudo isso começou a mudar quando eu entrei na igreja e eu tive a oportunidade de ler uma palavra lá na igreja. E aí esse dia eu pensei que eu ia morrer, cara. Porque eu peguei ali a palavra, né? Fui ler a palavra e gaguejei, errei, li errado, abri onde não era. E aí eu fui pegar o microfone e ia derrubando o tripé. Então aquele foi o banho gelado. Então aquele foi o ápice do desconforto. Depois que passa o ápice do desconforto, vem o início do desfrute. E aí, a partir daquele momento, falar para mim se tornou uma experiência prazerosa. E aqui há um ponto crucial que eu quero partilhar com vocês para comunicadores. Até aqueles que ainda não sabem que são, mas são. Bulhões, eu tenho muita vergonha de falar, eu fico pressionado. Como é que eu faço para transformar essa trava em algo que seja poderoso? Experimente colocar uma zona de prazer dentro dessa zona de pressão. A pressão faz com que você enxergue a falha. Mas tu diz, então, falar numa área que você goste muito, ou tenha muita afinidade? Seria isso? Falar em uma área que você gosta, falar sobre um tema que te agrada, falar para um público que você se identifica, criar um conteúdo ligado a algo que você falaria de graça e você vai ganhar por isso. Então, aproximar aquilo para que aquela experiência traga uma recompensa para você. Essa recompensa pode ser falar melhor, essa recompensa pode ser o aplauso, essa recompensa pode ser sentir-se o prazer de partilhar aquilo que você sabe que talvez as outras pessoas não sabem, mas quando você enxerga que aquela zona de pressão tem uma zona de prazer, as coisas mudam, porque você começa a performar. Então, quando todo mundo está vendo o erro, todo mundo está vendo a falha, você vê o quê? Você vê o prazer de fazer aquilo. Os grandes atletas que performam em seus respectivos esportes, você pode ver isso inclusive até nas Olimpíadas, aqueles que estão em alto rendimento, parece que o cara tá leve.
O cara vai, e todo mundo tá tenso e o cara, pô, tá leve. Por quê? Porque naquele ambiente de pressão de todo mundo, é o ambiente de prazer. Eu, inclusive, tive a oportunidade de mentorar um cara que eu nunca imaginei, que foi o Anderson Silva. Na minha concepção, cara, o maior lutador que a gente teve aí no UFC. E eu acompanhei ele desde o início. E em uma das nossas conversas, ele constatou isso daí pra mim. Ele falou assim, é verdade, porque quando eu ia lutar, quando eu entrava no octógono, pra mim, eu tava me divertindo. E pra todos os outros, ali era o ápice da tensão, e eu me divertia. Isso não quer dizer que ele não tinha responsabilidade, pelo contrário. Se ele não tivesse, ele não tinha chegado onde ele chegou. Com certeza. Isso quer dizer que na zona de pressão ele enxergava essa zona de prazer. E essa zona de prazer permitia a ele desfrutar. Então, e isso tudo tá ligado à alta performance, na sua Sim. visão. Hoje, até trazendo um pouco mais pro mundo empresarial, você vê essas pessoas que têm muito rendimento, que trabalham muito e performam muito. O cara tá num ambiente de pressão, só que com prazer. Exatamente. Legal. E a recompensa final não é a grana, é Seria, o fazer. seria até fácil dizer, então, que, por exemplo, os nossos maiores negócios estão nos nossos maiores hobbies. Tipo isso. Sim. E aí vem, obviamente, você vai falar assim, então a vida é um mamão. Aí eu vou parafrasear. Só vou fazer o que eu gosto. Aí eu vou ter que parafrasear o nosso É filósofo. mais fácil pra você, mas também não é tão simples assim. Vou ter que parafrasear o nosso filósofo contemporâneo. Só quer mamão, só quer mel. Você acha que é fácil fabricar papel? Não é assim. Então, existe, sim, essa oportunidade, só que para muitos essa possibilidade ainda não foi descoberta. O que eu posso fazer? Pô, eu gosto de futebol. Se eu começar a criar conteúdo para futebol, interessante. Ou eu gosto do ramo fitness. Se eu começar a criar conteúdo para o ramo fitness, interessante. Só que o mais poderoso dentro de qualquer nicho é você desenvolver a sua habilidade de se comunicar. E em segundo lugar, você desenvolver uma mente empreendedora para que você consiga monetizar aquilo ali. Porque uma das maiores tragédias, não só das redes sociais, mas da vida dos indivíduos, é quando ele é apaixonado por uma área, mas ele não sabe fazer grana. A longo prazo ele vai desistir. Porque aquilo não gera para ele uma recompensa financeira para ele fazer a manutenção daquele negócio. Então existem muitas pessoas que são apaixonadas pelo que fazem, só que lá na frente vão parar, porque ainda não conseguiram pensar com uma mente de dono. E esse é um problema. Muitas pessoas, elas, até nessa época agora que tá mais simples de viralizar, com todas as ferramentas que a gente tem, que elas alcançam ali muitos seguidores, alcançam muito público, e vê que ela não consegue monetizar aquilo, ela não Às vezes não é consegue... nem só monetizar, mas eu tenho muitos amigos, por exemplo, cara, que postaram reels, por exemplo, ganharam 10, 20, 30, 50 mil seguidores, Não mas, sabe cara, o que tem, fazer tipo, com isso. 200, 300 views nos stories, porque realmente não tem conteúdo ali que possa reter. Foi só aquele conteúdo ali que te Foi um chamou. lampejo de... Foi- Sim. Caiu um monte de gente, mas, cara, como é que a gente trabalha essa audiência, né? Como é que a gente Chegou se 10 mil comunica bem? pessoas. O que eu faço com essas 10 mil pessoas? Bom, se eu puder dar um conselho para todo criador de conteúdo com base nos mais de 1 milhão de seguidores que eu tenho, não foque em viralizar. Não Total. foque em Eu acho que viralizar. hoje a maioria da Se galera você- pensa nisso, se né? dizem- O que você tá querendo dizer é que a gente tem que focar em produzir conteúdo de qualidade, em ajudar, em sei lá o quê. Foque em desenvolver o seu conteúdo, o seu propósito e a sua audiência. Cara, não importa se vai bater 1 milhão. Às vezes, pensamento meu, uma das piores coisas que pode acontecer para um criador de conteúdo é ele viralizar muito cedo. Porque quando ele viraliza muito cedo, sem ter intencionalidade daquilo que ele faz, ele fica refém daquela experiência. Então a dopamina dele sobe, os números sobem, só que depois ele vai querer sempre buscar aquele vídeo viral. E aí ele vai perder o prazer de desfrutar, de criar um conteúdo com gosto. E ele vai ficar refém do número. E outra, ter muito seguidor não é sinônimo de fazer muito dinheiro. Porque eu conheço diversas pessoas que têm milhões de seguidores e exatamente nesse momento que eu tô falando com você, o cara deve ter uns R$ 200 na conta dele. E mais de 20 mil reais de dívida. Então não é sobre a quantidade de seguidores, é sobre um público qualificado. E sobre uma jornada pessoal que faça sentido. Porque essa jornada pessoal que faz sentido traz para esse criador de conteúdo constância. E as redes sociais, elas até gostam do talento,
Mas se existe uma coisa que as redes sociais elas respeitam, é a constância. Quem chega mais longe não é quem é o mais interessante ou o que fala mais bonito, é aquele que é constante. Eu conheço muita gente talentosa que estourou uma, duas, três vezes, mas que não conseguiu manter a constância. E conheço um monte de gente que, na visão de várias outras pessoas, não é talentosa, mas é constante. E tá aí até hoje. E as redes sociais sempre vão valorizar muito mais a quantidade de conteúdo que você posta do que necessariamente a qualidade de um conteúdo, a não ser que você seja um cara que seja muito fora da curva, que aí sim, cada vídeo que você posta viralize. Mas a constância ela é fundamental. Você comentou, né, que às vezes viralizar muito cedo pode ser até um problema. Isso já aconteceu com você? Já Como que sim. foi essa experiência? Você ficou perdido? O que que você fez pra virar a chave depois disso? Vamos lá. O primeiro conteúdo que eu postei que viralizou foi um texto chamado Ao Ex-Amor Obrigado por Partir. Eu postei no meu perfil, deu 80 curtidas. Aí eu falei, caraca, é muito. Porque a média do meu perfil ali do Facebook era 20. Eu falei, é bastante. E aí eu fui e mandei para um blog. O blog postou e foi o texto mais lido do blog no ano. E aí eu comecei a receber notificação, amizade. Foi a primeira vez que eu vi lá o 99 no amigo do Mais, Facebook. É, no Facebook ainda. 90, ele fica 99 mais, né? É, e, ok. Só que, qual que foi o segredo? Eu gostei muito mais de fazer do que de viralizar. E se você quer um código para você se tornar um criador de conteúdo de vida longa, próspero e que vai estourar nas redes sociais, se apaixona pelo processo, muito mais pelo resultado. Então, durante a minha jornada, eu me apaixonei muito mais por criar o conteúdo do que viralizar o conteúdo. Porque no final das contas, eu postava o conteúdo e eu estava realizado. Se viralizasse ou não, tanto faz. Então, quando viralizava, eu ficava feliz, mas para mim não era uma grande recompensa de falar, nossa, cara, olha só isso. Não, cara, minha paixão estava em criar. Porque o criador, a paixão do criador de conteúdo é criar o conteúdo. E a partir do momento que ele se apaixona por criar o conteúdo, aí tudo muda, porque o ritmo de produção desse cara vai ser maior. Porque ele vai querer fazer melhor não para audiência. Atenção a todos os detalhes, né? Exato, mas ele vai querer fazer melhor porque ele sabe que ele pode fazer melhor. E aí eu viralizei esse, aí acho que uns 15 dias depois eu escrevi a frase do perca o amor da sua vida e, pô, estourou pra caramba. E aí depois vários outros textos, aí eu escrevi a frase às vezes tem de doer como nunca, para não doer nunca mais. Foi a frase mais lida de 2016. E aí, sei lá, acho que no ano passado, retrasado, eu fui num podcast e gravei um corte falando sobre essa frase, explicando essa frase. E o vídeo teve 5 milhões de visualizações. Então, você entende? E é estar atento a. Eu acredito assim, agora passado a parte do viralizar, falando do viralizar, um segredo para você viralizar é ficar atento ao DNA do conteúdo viral. Todo conteúdo viral ele tem um DNA. Se você parar para reparar, todas as músicas que hoje fazem sucesso em sua grande escala são remixes de músicas que já fizeram muito sucesso. Lá atrás. Todos os pensamentos que fazem muito sucesso são uma interpretação de pensamentos filosóficos, históricos que já fizeram sucesso lá atrás. É tudo derivado, né? Uma coisa da outra. Exato. Porque esses conteúdos, eles têm um DNA viral. Esse DNA viral pode ser uma identificação, pode ser uma dor que é curada, pode ser uma polêmica que é abordada, mas fique atento ao material viral. E esse material viral ele vai possibilitar você criar conteúdos nessa frequência. Caraca, total. Tem muitos criadores de conteúdo que ele quer pegar ali do zero, criar um conteúdo do zero da cabeça dele, sem referência nenhuma, e falar assim, eu vou fazer isso explodir, né? E muitas vezes as pessoas acabam desistindo porque ela não consegue do zero e não pega nenhuma referência de trás e não pega referências com esse DNA. Para ser mais específico na minha fala, a gente não está falando apenas de você modelar ou roubar como um artista. Isso funciona também. Funciona bastante. Eu tô falando sobre inspiração, mano. E o que é Legal. inspiração? É você escutar uma canção e essa canção te dá ideias. É você se permitir ter um tempo focado e criar o conteúdo. Então a gente fala, quando nós falamos sobre criação de conteúdo, a gente fala muito sobre motivação. E a gente fala pouquíssimo sobre inspiração. E se existe uma atmosfera fantástica para você criar conteúdo viral, para você criar uma comunidade sólida e você ter vida longa dentro do seu posicionamento, é a inspiração. E a inspiração não é apenas uma coisa boa, porque as minhas maiores inspirações partiram dos meus piores momentos.
Então, essa inspiração significa que naquele momento você esteve atento ao seu sentimento, inteligência emocional, e você consegue, de maneira artística e simbólica, representar aquilo. Seja através de uma nota, seja através de um texto, seja através de um vídeo, seja através de um discurso, seja através de alguma partícula da sua dor, da sua alegria ou do seu amor, que você conseguiu conectar o coração de todo mundo. Então, a inspiração é algo fundamental para você conseguir, de fato, ter esse boom das redes sociais. E aí, como é que eu faço para me inspirar, Bulhões? Aí você tem que seguir o Marcos Bulhões. Inspiração em pessoa ali todo dia nos É, stories. escreve aqui no corte, inspiração, vou chamar você no direct. Legal. Marcos, cara, em que momento começou a ganhar dinheiro, cara? Com esse mercado? Em que momento começou a monetizar? Porque também não adianta só a criação de audiência, produzir Sim. conteúdo, fazer conteúdo virar, sem grana no bolso. É. Em que momento isso aconteceu? Eu comecei a ganhar dinheiro com a internet quando eu queimei os barcos. Quando eu tomei a decisão de abrir mão do meu emprego, que era registrado, e usar o caixa que eu tinha, o recurso que eu tinha para lançar o meu livro. E aí é curioso isso, porque na época que eu lancei o livro, ninguém que era desconhecido fazia dinheiro com livro. Pelo menos eu não conhecia ninguém. Só que eu estava disposto a assumir aquela responsabilidade. Então eu saio do emprego. Eu lembro que eu pedi para a galera me demitir. E eu trabalhava numa central de call center. Eu tinha, até aquela altura, recebido 3 promoções. E a única promoção acima que tinha não era interessante para mim. Eu sentia que eu iria bater minha cabeça no teto. E quando você sente que você está batendo sua cabeça no teto, significa que é hora de você voar. E aí você tem 2 opções. Ou você rompe o teto e se despede, ou você vai ter que cortar suas asas e sentar ali. E eu preferia me despedir do que cortar as asas. E aí eu fui. Peguei todo o recurso que eu tinha, eu lembro até hoje, 7.000 e poucos reais. E eu lembro que para lançar as cópias era tipo o mesmo valor. Aí eu fui lá, liguei e falei assim, ó, e se eu fazer à vista? Faz 7.000? A mulher falou assim, claro que faz. Eu falei, então beleza, vou querer 1.000 livros. Eu não sabia quanto eram 1.000 livros. Aí fui lá, paguei à vista. Quando chegou o livro na minha casa, eu fiquei, acho que uns 8 meses dormindo encolhido no meu quarto. Porque metade do quarto era só caixa de livro. Eu não tinha dimensão. Da quantidade de De espaço. quantos livros eram. Só que a partir daquele momento eu fiz o lançamento do livro. E aí no lançamento do livro, sem marketing digital, sem lead, sem anúncio, sem nada, assim, tipo, na cara e na coragem, na boca. E aí no lançamento No eu Instagram? no Facebook, nem tinha Instagram. Ainda não era no Instagram, Não. então não foi foi em 2017 que você foi pro Instagram, Foi, né? eu criei o Instagram em novembro de Aham. 2017 e lancei o livro no dia 7 de julho de 2017. Caraca. É. E aí, no dia do lançamento do livro, eu fiz R$6.500. Falei, caraca, nunca tinha experimentado No isso. lançamento do No livro. lançamento do livro. E assim, pô, sempre, se houvesse estratégia ali, se houvesse uma agência comigo, com o produtor, você é louco, que tinha feito muito mais dinheiro. Sem E tráfego, nada, sem só. nada, cara. Você Assim, anunciou no seu perfil. isso, no perfil, que nem era uma comunidade. E na época eu tinha sei lá, acho que 6.000 amigos. Você fez algum tipo de antecipação do tipo, vou lançar, vai acontecer. Isso, vai aí eu bater. postava legal. assim. Só postava os conteúdos falando. Isso, por quê? Mas não era uma estratégia pra mim. Era uma parada que eu tava vivendo. Precisava fazer. Só vou notificar o Pegava pessoal, assim o papel, falei, galera, assinei meu contrato, meu primeiro livro, a galera, não. Olha que massa. Por quê? Porque Foi a sua essa galera, vivência. isso, essa galera que me acompanhava, e aí que cara, isso daqui é o ouro. Documenta teu processo de desenvolvimento, cara. Documenta teu processo de superação. Você tá esperando trincar teu corpo para gravar vídeo. Você tá esperando falar bem para fazer live. Você tá esperando atingir 100, 200, 300k para falar sobre finanças. Começa agora. Porque é exatamente quando você começa que a sua jornada fica linda. Porque a galera que te conheceu lá atrás fala, pô, mano, quando eu comecei a acompanhar ele, quando eu comecei a acompanhar ela, esse cara tava quebrado, tava em dívida, tava acima do peso, esse cara não sabia falar. Agora é fácil. Só que você faz essa jornada do herói. E aí vem um segredo. Monetiza o processo. Quer um segredo, cara? Documenta o processo, número 1. Número 2, monetiza o processo.
Porque quando você monetiza o processo, você acelera o processo. Você não está vendendo apenas a sua dor. Você está vendendo como é que cura essa dor. Então, isso foi algo que eu aprendi, mudou a minha vida. Aí lancei o livro e vendi livro, me tornei autor best-seller. No meu eu presa, literalmente. Assim, se eu falar para vocês quantas noites eu virei assinando o livro, embalando o livro, eu vou perder as contas. Perder as contas. Passei muito tempo fazendo tudo sozinho. Aí eu lembro que Trampo, mas que processo cara, gostoso, né? gostoso com um mês. Tem um mês. Porque chega uma hora que fica insuportável aquilo ali, É cara. muito Aí eu falei, repetitivo, né, cara? só que assim, quando você não tem referência, você vai tirando as ideias da cabeça. E aí vai um outro conselho aqui. Dentro da jornada do herói, pro Joseph Campbell, o jogo muda quando o herói. Primeiro tempo, a primeira etapa é a recusa do chamado, quando ele não quer fazer. E aí, quando ele não quer fazer, a vida dele se torna um desastre. Tudo dá errado. Aí ele tem um encontro com o mentor, né? E aí, tudo muda quando ele encontra o mentor. Procure o mentor, porque o mentor vai mudar a tua vida. Ah, Bulhões, mas por que com uma mentoria é 30 mil reais? Porque se você paga 30 mil reais numa mentoria, eu garanto a você que em 3 meses você vai ter muito mais do que 30 mil reais na tua conta. Eu garanto para você. Então, aqui eu vou dar um conselho que eu recebi de um mentor. Financie o seu sonho, até que o seu sonho financie você. Faz isso. Eu lembro que o Nelson Aprígio, um dos maiores executivos do Walmart aqui no Brasil, foi tomar um café comigo e se tornou meu mentor. Eu não tinha nada para fazer, não tinha dinheiro, não tinha nada, só tinha a ideia e o sonho de lançar o livro. E ele falou isso para mim: financie o seu sonho até o seu sonho financiar você. Aí eu tive a coragem de pegar todo o dinheiro que eu tinha da minha rescisão e colocar no meu livro. Só que àquela altura que eu lancei o livro, eu não tinha a visão de contratar alguém, porque eu tinha medo. Falei, pô, mas eu contratar alguém se eu não conseguir pagar. Aqui vai uma outra dica. Se você espera crescer para contratar, você não cresce. Você contrata pra crescer. Exatamente. Cara, Contrate para total. crescer. Não espere crescer para contratar. Contrata que você cresce. Porque quando você contrata, você alivia talvez habilidades que você delegaria, e a partir desse momento você vai estar trabalhando com pessoas que vão fazer muito melhor aquilo que você fazia de qualquer jeito. Isso dá tranquilidade para você tocar a sua operação, criar conteúdo, ter ideias, criar projetos, e aí o seu negócio ele vai prosperar bastante. Você começou monetizando vendendo livro. Sim, livro físico. Livro físico. É isso. Depois, como é que foi essa transição para outros produtos e que outros produtos você começou a vender? Né, hoje você faz palestra, eventos e tudo mais. Mas como é que foi esse crescimento e que produtos foram esses que você começou a... Pandemia Isso tava... e o ver para crer. Né, na pandemia, na pandemia aconteceu o fenômeno das redes sociais e do mercado digital. Então eu lembro que eu cheguei em casa e falei assim, cara, vou fazer um mês de live todo dia. Por quê? Porque tá todo mundo em casa, cara. Eu quero contribuir de alguma maneira. Galera morrendo e tal. Então eu quero contribuir de alguma maneira. Vou fazer live todo dia. Aí fui, coloquei esse negócio no meu coração e fiz live todo dia. E como eu tinha um livro, no final eu falava, ó, galera, se alguém quiser o livro e tal, o link tá na minha bio. Quero pitch. Eu nem sabia o que era pitch, não sabia o que era oferta, não sabia o que era um CTA, sabia nada. E aí, pra minha surpresa, em 20 dias eu tinha feito 30 mil reais. E eu fiquei assustado com aquilo ali. E aí eu falei, não vou mais fazer live. Por quê? Porque quando eu prosperei, eu ainda tinha uma crença limitante de não merecimento. E aí é curioso, porque você começa a criar o conteúdo leve. Quando envolve dinheiro, você trava. Curioso isso, né? Real. Eu acho que é exatamente isso que trava muitas pessoas. Porque quando o assunto é fama, quando o assunto é ser reconhecido, a galera consegue lidar melhor com isso porque isso está ligado ao ego. Agora, quando envolve dinheiro, está ligado à competência e caráter. E muitas pessoas que vieram de baixo acreditam que ganhar muito dinheiro é uma coisa errada. E aí fala, não, pô, isso daqui deve estar errado e etc. E eu comecei a pensar assim, pô, tanta gente perdendo emprego aí, cara, eu vou ganhar 30 mil reais. Só que isso era uma crença limitante. Por quê? A crença certa era, cara, que bom, se eu tô fazendo 30, eu posso fazer 100. Porque se eu fazer 100, e para fazer 100, eu vou precisar de quê? Do que eu preciso para fazer 100 mil reais? De funcionários, colaboradores. Então, num ambiente onde todo mundo tá perdendo emprego, o que eu tô fazendo? Tô gerando emprego. Entendeu? E aí você vai desbloqueando sua consciência, vai acessando essas camadas. E aí, quando foi em 2020, eu descobri que seria pai.
Aí contei pra minha esposa, que ela ia ser mãe. Literalmente. Essa história é muito boa. Outro dia eu vim aqui só pra contar essa história, que essa história é maravilhosa. Você imagina a mulher na dela ali, o seu marido chega e fala Você assim: tá grávida. tem uma coisa pra te contar. O quê? Você tá grávida. É o quê? Vamos lá fazer o teste. Aí fez o teste, bum! Quase caiu, tadinho, na minha frente. Mas como que você não? Eu fiquei curioso agora. É, Não dá pra também deixar fiquei pra curioso, hoje cara. do podcast, Como é que não. você percebeu antes? Rapidinho. Não, é verdade, é verdade. Eu digo assim, quando você crê em Deus, você tem níveis de relacionamento com Deus. Então, eu acredito que o primeiro nível que você tem de relacionamento com Deus é o nível de crença. Então, você acredita em Deus e beleza. Pô, tu acredita em quê? Deus. Ah, ok. Aí tem um segundo nível, que é o nível de fé. Você tem fé em Deus. Você não apenas acredita que ele existe, mas você acredita que ele existe e se manifesta em você e na vida. E aí você recorre a ele em momentos ruins, momentos bons, na maioria das vezes ruins, né? Que deu tudo errado, você vai lá, dobra o joelho. Só que existe um terceiro nível, que é o nível de intimidade. E esse nível de intimidade ele é descrito no capítulo 13 de Hebreus sobre os heróis da fé. E nesse capítulo 13 fala sobre homens e mulheres comuns que alcançaram histórias extraordinárias. Não é porque eles eram especiais, mas porque eles se tornaram íntimo de alguém que era mais que especial. Quando você começa a conviver com alguém, você se torna parecido com ela. Quando você cria intimidade com Deus, você se torna parecido com Ele. E essa intimidade gera o quê? Sensibilidade. Então, literalmente, eu estava autografando o livro na minha casa e Deus falou comigo, pô, que eu ia ser pai. E aí eu fiquei perplexo. Caraca, como assim? Não é possível. E aí eu comecei a lutar porque aí, a certo nível, você entende quando é intuição, paranoia e a voz de Deus. Eu falei assim, meu Deus, e agora? Aí ali eu já tinha certeza que ali eu já era pai. Ali foi uma segunda-feira. Eu sou pai. Aí fui, falei, né, com a minha Qual foi a esposa. reação dela? Ah, deu risada. Não, você tá maluco, tá doido, meu bem. Porque na época a gente namorava. E eu nunca tinha nem tido como é que fala? Sei lá, um alarme falso. Nunca, nada, never, né? Nada. Não, meu bem, você tá. Ela sabe que eu era que eu sempre fui um pouco peculiar, né? Diferente. Não, aí agora você exagerou, meu amor. Aí eu fui buscar ela lá, passamos na farmácia, eu comprei. Eu já fui com teste de gravidez. Aí ela olhou, deu risada 2 vezes. Aí ela entrou no Tava total banheiro. convicto já. Sabia que já. Aí na hora que ela entrou no banheiro, que ela saiu, aí eu só falei, deu positivo, né? Ela não tinha reação. Depois ela conta, né? Que ela saiu do banheiro, ela não sentia nem o chão embaixo do pé dela. Foi aí, e aí, nessa experiência da paternidade, eu falei, agora eu vou ser pai, cara, então eu não preciso pensar só em mim. Porque às vezes, quando você é solteiro, talvez você tenha desculpa pra pensar só em você. Mas quando você tem uma família, você não tem mais essa opção. Não E aí, cara, você vai ter que ser homem. E ser homem é isso. Ser homem, às vezes, é você esperar sua família dormir pra você ficar sozinho, olhar pro céu e pro nada e chorar por dentro. Porque nem por fora você consegue. Chega a certa altura da vida que você entende os seus pais. E às vezes eu me pergunto, pô, eu nunca vi meu pai chorar. Eu nunca vi. E não é apenas porque que meu pai se fingia de forte. É porque quando você envelhece, chega uma hora que você quer, mas a lágrima não vem. Na hora que você quer desabafar, só que parece que o coração ele entala na garganta e a única coisa que você consegue fazer é respirar fundo e tocar o barco. Quando você se torna pai, você vai entendendo o que é você deitar a cabeça no travesseiro e na sua mente passar 1000 versões. Será que eu tô sendo um bom pai? Será que eu tô sendo um bom marido? Será que eu tô sendo presente? Será que vai faltar alguma coisa? Será que eu tô repetindo algum erro? Será que... E aí, cara, essas confusões, se você não transforma essas confusões em expressão, vira depressão. E eu precisava expressar. E aí eu falei, preciso mudar. E eu tinha um amigo que ele já estava no digital. E ele falou assim, cara, você precisa ir pro digital. E eu não entendia nada. Ele falava os termos ingleses. E eu, cara, que porcaria é essa, cara? Não, tem que ir pro digital. Só que um dia eu tava ao lado dele. Ele tinha, na época eu tinha acho que 1.200.000 seguidores. E ele tinha 50 mil seguidores. E eu do lado dele aqui, ele fez 400 mil reais em 20 minutos. Eu falei, não, isso é mentira. Como é que isso é possível?
Daí eu falei assim, eu quero isso. Aí fui falando, vou fazer o meu primeiro lançamento. Aí fiz o meu primeiro lançamento, deu R$19 mil. E eu tinha investido 21, né, com passagem, né. Aí eu falei assim, acho que isso daí não é pra mim, não. Até o dia que eu falei assim, quer saber de uma coisa? Não quero mais vender livro impresso porque me dá muito trabalho. Pelo menos eu vou vender o e-book. Aí comecei a vender o e-book deu muito certo. Aí comecei a criar conteúdo, aí deu muito certo também, fazendo treinamento, até que eu de fato fiz o lançamento oficial. Meu primeiro lançamento foi o MMV. Fiz com a galera lá do Pablo, né, da PLX, né, com o Jefferson, com o... Pô, esqueci o nome do cara do Marte aqui. Que pecado, né, cara? Um cara extremamente competente. E aí fizemos e deu muito bom. E ali eu falei assim, cara, realmente isso daqui funciona. E graças a Deus as coisas começaram. Mas, em primeiro lugar, eu precisei ter uma mente de empresário. Porque se você tem uma rede social e você não tem uma mente de empreendedor, cara, você não vai ter uma vida muito longa. Você vai estar lá muito mais para consumir do que para produzir, de fato. E aí eu não tô nem falando do cara, e aí é outro assunto. Eu tô dizendo do cara que já é criador de conteúdo, só que, sei lá, ele só pensa como artista. Bruno, mas eu não quero pensar como empresário. Então, tem um sócio que seja o cara que vai pensar como um empresário, pô. Porque se só depender de você, vai ser muito difícil. Porque, meu amigo, a gente já não tá mais no mundo de 2019. Hoje em dia, a galera tem ManyChat e tem API e tá maluco. Você vai ser atropelado. Por quê? Beleza, você pode ter 1 milhão de seguidores, você pode ter 10 milhões de seguidores. E aí a sua publi é R$30 mil. Só que você fica de publi, daqui a pouco você tá sem dinheiro de novo, aí você fica oscilando. Cara, pensa, cabeça no negócio, vai vender publi? Vou, Bulhões. Então veste a camisa da marca, bate a meta, triplica a meta. Por quê? Porque triplicou a meta, você ganha mais recursos. Bulhões, mas é só 30 mil. Então entrega, por quê? Porque se você entregar com 30 mil, você tem know-how para pedir 50 da próxima vez. E outra, você começa a criar o quê? Um relacionamento com as marcas. Até você pensar a longo prazo e ter o seu produto. E começar, aí aqui vem um dos segredos. Por isso que é importante você ter um mentor. Algo que muda a sua vida, que é o quê? Diversificar o seu posicionamento. Ter várias fontes de renda. E aí, quando você começa a ter essas fontes de rendas diversas, aí as coisas acontecem muito mais rápido. Total. E fugindo um pouquinho do assunto, mas eu já participei de algumas palestras suas, já vi alguns podcasts seus, vi também muitas referências que você vai passando, né? E a gente percebeu que muitas dessas referências que você cita e muitas das pessoas que já foram até seu mentor passaram por grandes buracos antes de ter grandes sucessos. Então, a maioria desses players grandes, eles tiveram ali uma queda, assim como você, que na verdade já veio, né, lá de baixo para ter um grande sucesso. E por que isso necessariamente acontece? Eu acredito que isso acontece porque quem está acostumado a ver a luz do sol enjoa rápido e reclama. Agora, quem está no fundo do poço vai fazer de tudo para ver pelo menos uma vez. Então, é muito comum que as pessoas que têm uma vida estabilizada não tenham grandes quedas, mas também não performem-se bastante. Esses dias eu recebi um direct. A menina falou assim, Bulhões, eu sou enfermeira e a minha vizinha que faz sobrancelha comprou uma HRV e eu não. Por quê? Porque, beleza, a vizinha dela pode fazer sobrancelha, pô. E a vizinha dela realmente pode ter tomado uma queda muito grande, mas ela começou a fazer o quê? Usar da dor uma maneira de aprender a voltar mais forte. O problema de você ter uma vida estabilizada é que você se acomoda muito a ela. E aí você para de estudar, você para de aprender, você perde o tesão pelas coisas. E não é só a inflação que vai comendo o teu salário. Você também, o seu padrão de vida vai comendo a tua receita. Até o momento que você ganha, sei lá, 20, só que o seu padrão de vida é 22. Então sua receita não é 20, sua receita é 2 negativos. Agora a pessoa que está ali no fundo do poço, que está com a dívida de 100, a pessoa fala, meu amigo, ou eu faço isso ou eu morro. Eu faço. Então são dois competidores diferentes. Um está competindo e o outro está competindo para competir e o outro está competindo para não morrer. Se você prender na sala 2 caras, um ali ele vai lutar porque ele tem que lutar e o outro ele tem que lutar porque senão a família dele vai morrer. Quem você acha que vai ganhar? Com certeza o cara que vai
defender a família dele. Exatamente. Então, quando você passa pelo fundo do poço, é exatamente essa atmosfera que você atrai para si. Então, não tem dia, não tem noite, não tem erro, não tem medo do julgamento, porque se você não fizer o jogo virar, sua filha não vai comer. Se você não fizer o jogo virar, sua esposa, acabou teu casamento. Porque crise financeira é um dos maiores apontadores de divórcio. Se você não fazer o jogo virar, você vai sentir um bosta. Então, quando você bate a bunda ali no fundo do poço, algo dentro de você vai lá e fala assim, agora. E aí, por isso que geralmente quem vai no mais profundo abismo alcança os mais altos topos. Isso é uma física, energia cinética. Puxou demais, o negócio vai. Fundo E do essa é poço uma é uma mensagem bola, para né? você que está passando pelo fundo do poço, que talvez está com esse celular chorando, sofrendo, não sabendo o que você vai fazer, contando moeda para saber como é que você vai pagar suas dívidas. Usa essa atmosfera caótica. Usa essa angústia e não usa isso para se destruir. Usa isso para voltar mais forte. Porque, acredite, eu já tive nesse lugar. O fundo do poço é quase que uma gangorra, né, cara? É. Só que aí você precisa agir, né? E aí, Com certeza. e aí eu digo 3 conselhos para quem tá no fundo do poço. Aprenda a se comunicar. Tudo que a gente vai falar aqui vai falar sobre comunicação. Aprenda a se comunicar. Aprenda a vender. E em terceiro lugar, seja constante. Porque tem gente que sai do fundo do poço, alcança o topo, volta pro fundo do poço de novo. E aí é duro. Aí você tem que ter uma constância. Qual que foi seu maior erro nessa jornada toda? Ah, cara, eu acredito que... E você diz business ou vida? Vou dizer business pra gente ficar nesse tema de... Cara, de business foi demorar demais pra fazer o básico. Tipo assim, depois eu posso. Depois eu consigo. Depois eu faço. Depois. E aí, cara, chegou uma hora que você quer fazer tudo pra depois, já era. Se você deixa as coisas essenciais pra depois, você deixa as coisas especiais pra nunca mais. Se você deixa as coisas essenciais pra depois, você deixa essas coisas especiais pra nunca mais. Depois eu gravo o vídeo. Depois eu vou aprender sobre comunicação. Depois, não, até compro o curso, né? Depois eu assisto essa aula. Depois eu faço esse treino. Depois eu vou aprender inglês. Aí Cara, eu eu faço uma história que eu pensei hoje, eu ainda não escrevi, mas eu vou falar aqui de cabeça, vamos ver, né? Mas beleza, você é o tipo de pessoa que deixa tudo pra depois. Sabe o que acontece amanhã? Você sempre fala amanhã, 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 amanhã. Amanhã não é nem o dia da tua morte. Amanhã é o dia do teu enterro. Porque de repente, hoje, você morreu. Aí tudo que você deixou para amanhã vai ser adiado, porque amanhã você tem um compromisso. Qual que é o compromisso? Sua despedida. Amanhã vão colocar um terno em você, ou um vestido. E não vão nem perguntar se você gosta ou se você está de acordo. Amanhã vão colocar no seu story, já que você não postava, mas vão postar com uma mensagem. Dia tal, no local tal, vai começar a cerimônia de despedida da nossa querida amiga. Amanhã vão fazer uma postagem nas suas redes sociais dizendo que infelizmente você partiu e que você deixou amigos e familiares. Amanhã sua mãe, seu pai, seu marido, seu filho, amanhã vão chorar no seu caixão. E talvez amanhã você não vai ter vivido tudo aquilo que você poderia ter vivido. Amanhã você não vai ter realizado tudo aquilo que você realizou. Amanhã vão enterrar você no mesmo lugar que você enterrou as coisas da sua vida. Por quê? Porque você deixou tudo para amanhã. Até o dia que deixaram você para amanhã. Por isso não deixe para amanhã. Faz hoje. A vida é agora. Pô, depois disso aí fica até difícil perguntar É. mais coisa. Mas Eu ia até fazer uma analogia aqui, eu mas gostei bastante. Realmente Eu isso é vou uma coisa escrever esse texto, vai ficar melhor. perfeita. Não, mas ficou excelente. Porque, no fundo mesmo, acho que o maior problema das pessoas do digital em si, né, que estão em qualquer tipo de projeto, estão às vezes fazendo lançamento perpétuo, não importa. Cara, é simplesmente não fazer ou deixar. Procrastinar, né, cara? E muitos Cara, deles já isso têm é. um conhecimento, né? É, Eu vejo que a maioria das pessoas, eu digo por mim, eu tinha muito conhecimento e eu sabia que muito conhecimento, com esse conhecimento eu conseguia alcançar X, esse conhecimento ele me levaria até X, só que eu não fazia o básico, procrastinava, tanto que até um relato pessoal, que na última palestra que você deu, eu estava lá, você fez uma simples pergunta, você está vivendo ou está existindo? Parece até meio clichê, parece bobo, mas quando você falou aquilo, mexeu comigo, eu falei assim, cara, hoje, atualmente, todas as minhas atitudes, tudo que eu tô fazendo, tá sendo pra existir e não tá sendo pra viver. Faz o quê? 20 dias? De Sim. 20 dias pra cá, larguei tudo pra trás, tudo que eu ia fazer. Falei, não, eu sentei com minha esposa, a gente planejou, falei, vamos viver. Cara, tá sendo uma virada de chave enorme de fazer pegar o meu conhecimento e aplicar no que eu sei que eu já sabia que tinha que fazer.
Mas aquele empurrãozinho que eu precisava, falei assim, cara, eu preciso viver. E tá sendo absurdo, fechando contrato pra caramba, conversando com gente nova, entrando em lugares novos, e tá sendo um absurdo só de entender que tem que tomar atitude pra fazer. Muito bom, e fico muito feliz por essa decisão. Porque essa decisão possibilita que outras pessoas sejam levantadas. Sempre que você aborta uma missão tua, você está abortando outras coisas, né? E eu sou o cara que sou a favor da vida e não do aborto. E quando você aborta as tuas histórias, quando você aborta os teus planos, o que você está fazendo? Você está matando antes daquilo nascer, cara. E, pô, se aquilo nasceu, às vezes você mata o amor em legítima defesa, segundo diz o escritor Isaac Magiese, né? Às vezes você mata um projeto em legítima defesa também, você mata um sonho em legítima defesa, que aquilo vai matar você. Agora, pô, cara, tem um projeto, um potencial lindo da tua vida e você tá abortando, aquilo nem pôde vir, o seu vídeo nem foi pro ar e você já... Não faz isso não, cara. Tenta. O primeiro passo não vai te levar para onde você quer, mas ele vai tirar você de onde você tá. Lindo demais, cara. Muito legal. O Marcos, se tivesse uma pessoa hoje que tá começando no digital, né, sem ser só sobre comunicação ou isso que a Qualquer gente já nicho. comentou. A pessoa tá começando hoje, cara, e ela tá com dificuldade. O que que você falaria especificamente pra essa pessoa hoje? Pra ela começar a ganhar dinheiro o mais rápido possível. Tá, 3 conselhos. Primeiro desses conselhos, estude. Sem estudo você não vai ser ninguém. Eu não estou dizendo de ir para a faculdade. Eu acredito que o melhor conselho que os nossos pais nos davam é o conselho de hoje. Se você não estudar, você não vai ser ninguém. Tem muito, desculpa te interromper, mas tem muita gente que fala, cara, larga escola, larga faculdade, você não concorda com isso? Você concorda? Eu concordo e discordo. Porque quando eu falo para você, estuda, eu não estou falando de você ir para a faculdade. Estou falando de você estudar mesmo. A faculdade é uma oportunidade de você estudar. Amigo, faculdade. Qual que é a grande sacada da faculdade? A faculdade possibilita você estudar. Isso muda a tua vida. A faculdade possibilita você ter network, porque você ali vai estar com outros alunos que podem ser lá no futuro sócios, parceiros, pessoas que vão colaborar. A faculdade possibilita você mentores, que são os professores, que vão ali te ajudar. E a faculdade, resumidamente, ela vai dar para você uma chancela de você exercer a sua profissão. Então, a depender do que você vai executar, cara, faz a faculdade. Agora, se você não é o cara da faculdade, beleza, não faz a faculdade. Mas estuda, porque se você não estudar, você não vai ser nada, não vai ser ninguém, porque você vai ser burro. E uma das piores coisas. Eu não sei o que é pior, se é ser corno ou se é ser burro. Ser burro é horrível, cara. Às vezes, ser burro é pior do que ser corno. Porque quando você é corno e é burro, você Aí não não toma tem. decisão. Quando você é corno e você já não é mais burro, você vai embora e segue a tua vida. Então, estuda. Independente se você vai ou não na faculdade, estuda, cara. Estuda sobre comunicação, estuda sobre o marketing digital, aprende. Ah, Bulha, mas eu não consigo. Não é que você não consegue. Você consegue ficar 8 horas por dia no TikTok. Você consegue ficar vendo um vídeo de cachorrinho branquinho lambendo um picolé. Você pesquisa lá na aba do cara, a aba do cara é pior do que a Playboy. Ela tá tanta bunda que o cara ele é pior, é um proctologista, pô. Você tá entendendo? Estuda, cara. Usa esse tempo. Bulhões, mas é desconfortável. Mas é possível. Eu não tô falando de uma coisa que é impossível. É possível. Aquilo vai exigir de você o quê? Foco e concentração. Então faz. Estuda. Mesmo princípio. Se conecta. Network. Mentores, busque mentores e por fim agora você tem a chancela para você conseguir construir a sua jornada. Então a primeira coisa o primeiro conselho que eu dou é estuda. Segundo, crie um link de pagamento urgentemente. E aí temos a Perfect Pay, a melhor Muito bom, muito bom, muito bom. Por quê? Porque você precisa monetizar o teu processo, porque se você não consegue monetizar o teu processo, vai ficar difícil. Então, uma plataforma de pagamento. E em terceiro lugar, tá entrando no digital? Tô entrando, Bulhões. Cara, faz pela galera. Faz com a galera. Então, Bulhões, minha comunidade é 3 pessoas. Meu amigo, Jesus, ele iniciou a comunidade dele assim. E olha só essa comunidade, o que se tornou. Então, aquele que despreza a pequena semente, ele nunca vai desfrutar da sombra de uma grande árvore. Estuda, link de pagamento, monetiza o processo. E em terceiro lugar, foca em criar sua comunidade.
Marcos, obrigado por ter vindo, cara. Eu gostei muito de receber você. Você é um cara fera demais. Eu gostei muito do papo aqui hoje. E eu acho que você é uma pessoa que contribui muito para a vida das pessoas como um todo. Eu acho que não só no digital, né? Mas para os relacionamentos, para prosperidade em si. Então, Sim. eu tenho muita referência. Eu não conhecia. Eu conheci você lá no evento. E para mim, depois que eu comecei a consumir os seus conteúdos, cara, eu vi pequenas pílulas, assim, cara, tipo, frases assim que eu falo, nossa, essa aqui me Pega deu lá quase que um dentro. tapa. Então, realmente, agradeço muito você ter vindo aqui, disponibilizado a sua agenda pra gente. E espero que você volte aí, né, mais vezes pra gente conversar. Espero que a gente tenha agregado pra você de alguma forma. Então, conte com a gente sempre. E é isso. Quero que você só mande uma última mensagem pro pessoal aqui na tela, depois a gente faz o fechamento. Mas o que você gostaria de falar pro pessoal em uma frase simples, uma coisa mais direta, olhando pra câmera? A única coisa que eu quero dizer pra vocês é que eu sei como é tá na merda. E eu sei como é cair lá de novo. E uma coisa que eu posso dizer pra você, não desista. Tenta de novo. Tenta melhor. Não busca ter sucesso rápido, não busca ter dinheiro rápido, busca ter sucesso por muito tempo e dinheiro por muito tempo. Afinal, sucesso não é o que você alcança. Sucesso é quem você se torna. Muito obrigado pela sua oportunidade. Espero poder contribuir de alguma forma. E a quem me interessar, meu Instagram, meu YouTube, meu TikTok, minhas redes sociais, Marcos Bulhões. Tamo junto. Fechou. Pessoal, só antes de finalizar aqui, a gente quer agradecer a sua presença até agora, tá? Você ter ficado até aqui, ter acompanhado esse conteúdo. Segue o Bulhões lá em todas as redes dele, tá? Cara, o que esse cara tiver pra vender, cara, compra, porque eu falo por mim mesmo, só do pouco que eu já vi, é absurdo. Então a gente também já conhece ele há bastante tempo aqui através do Gabriel. Então, cara, segue esse cara em todas as redes, no Instagram, YouTube, em todos os canais. Segue a gente também nas nossas redes, no Instagram, no YouTube aqui. A gente vai deixar todos os links aqui na descrição. Então, agradeço muito por ter participado. Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa a notificação, mano. É isso aí. Você quer falar mais alguma coisa? Perfeito, mais uma vez, obrigado pelo convite, obrigado por tudo que você tem agregado, tanto na minha vida, tanto pelo quanto que eu te sigo, e também agradecer pela galera aí que você também já tá agregando demais, tanto nesse podcast e também nas suas redes sociais. Valeu, Marcos. Tamo junto, meu mano, e até a próxima. Até a Até próxima, a querida. próxima. Comenta, compartilha com todo mundo. É isso aí. Gente, Wilgner Marcelo, Gabriel Kyler, Marcos Bulhões. Tamo junto. Valeu. Abraço, valeu.